Olá pessoal dos sétimos anos, como estão? Tudo bem? Aqui é o professor Cristiano e, como todos nós sabemos, agora por causa dessa doença, da pandemia aí, do coronavírus, nós vamos dar nossas aulas aqui online. E como eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer aulas em vídeo, vou passar aqui para vocês todas as semanas uma aula em vídeo para que vocês possam assistir, tá combinado? Então, antes de iniciar o conteúdo efetivamente, nós vamos relembrar alguns conteúdos que nós já tivemos esse ano. Por exemplo, se lembram lá do feudalismo, das cruzadas, da peste negra? Então, gente, hoje eu vou dar uma relembrada rapidamente aqui sobre o feudalismo, beleza? E aí vocês vão relembrar e vão poder colocar o seu ensino em dia, combinado? Vamos lá, gente. Quais são as características principais da sociedade feudal, gente? Se lembram lá? Sociedade em torno da terra e a existência de três grupos principais, que são os servos, os nobres e o clero. Combinado? Bom, gente, o que acontecia então? Como é que funcionava essas características? Bom, as relações feudais estavam em torno do servo e do trabalho no campo. Era aquele que mais trabalhava e era responsável por todos os outros, economicamente falando, é lógico, né? Então, os senhores feudais eram os proprietários da terra e tinha um clero, a Igreja Católica, que era responsável pela parte religiosa e também pelos pensamentos das pessoas. Bom, e nessa imagem aqui eu mostro um feudo da era medieval. Vocês podem observar aqui que no centro tem um castelo e em torno desse castelo tem o feudo propriamente dito. Tanto de um lado quanto de outro, você vê lotes de terras que eram chamados de manso. E tinham lá os três principais mansos, se lembram? Manso servil, manso senhorial e manso comum ou manso comunal. Então o servo tinha que trabalhar em troca da sua sobrevivência nesse lugar, nesses lugares em especial nos mansos senhorial, manso comum e manso servil, é lógico. Bom, gente, aqui, continuando com as características, o que então fazia os servos? Os servos eram responsáveis pela parte produtiva dos feudos, como eu já falei, dos mansos, servil, senhorial e manso comum. E em troca tinha que pagar umas taxas obrigatórias, a corvéia, a talha, a banalidade e também a mão morta. Bom, aqui é mais ou menos uma rotina de como esses servos tinham que se comportar, como eles trabalhavam efetivamente. Então tem aqui alguns trabalhando na produção agrícola. E os senhores feudais, quais eram as características principais dos senhores feudais, gente? Os senhores feudais eram os proprietários das terras, descendentes dos nobres que faziam parte da corte de Carlos Magno, chefe do Império Carolíngio, e que, com a morte dele e pelos seus netos lá não conseguirem dar continuidade ao Império Carolíngio, deu início aí ao sistema feudal, aquilo que foi o sistema feudal. Legal? Eles eram os proprietários das terras e responsáveis pela proteção da sociedade. Além disso, eles cediam as suas terras em troca do trabalho dos servos, como eu já falei, o grande responsável pela parte produtiva na sociedade feudal. Praticavam a cavalaria e a caça em sua propriedade. Alguns nobres, também sem terra, tinham que procurar os senhores feudais para ser seus vassalos e assim conseguirem sobreviver. Mantinham com eles aquela relação feudal. Cada nobre desses tinha também seus servos que trabalhavam e davam a ele parte daquilo que produziam. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do clero, gente. O clero, em outras palavras, é a Igreja Católica. Fundada no século IV pelo Império Romano, o clero ganhou grande destaque na sociedade feudal. Era ele responsável por tudo quanto se diz respeito à parte filosófica, ao pensamento das pessoas, a parte científica, não que não tinham cientistas, tinham, mas todo o pensamento tinha que passar pelo crivo da Igreja Católica. A igreja se dizia representante de Deus na terra, vivia do dízimo que era produzido pelo servo e também tinha a Inquisição.
que era um grupo responsável por atingir aqueles que iam contra o seu pensamento. Era uma espécie de tribunal e caso alguém não concordasse com o seu pensamento, esse tribunal se estabelecia, ia até a pessoa e lá fazia um julgamento. Se lembram que nem sempre as pessoas julgadas eram absolvidas, elas sempre levavam a pior, se lembram? Bom, agora vamos falar um pouco das obrigações feudais que em grande parte se dava em torno dos servos. Bom, cabia ao servo a maioria das obrigações feudais, gente. O primeiro deles era a corvéia, que era a obrigação em plantar no manso senhorial, ou seja, tudo que ele plantava no manso senhorial dava-se ao senhor feudal. O segundo deles aqui é a talha. Daquilo que ele produzia no manso servil, ele tinha que dar 40% para o senhor feudal. Além disso, o servo tinha por obrigação dar o dízimo à Igreja Católica, que girava em torno de 10 a 20%, a mão morta, que era pagar caso o filho do servo morto quisesse continuar com as posses do pai, e também a banalidade, que era uma espécie assim de pagamento caso o servo precisasse de uma enxada, de uma faca ou de qualquer outro bem, além de obrigações como manutenção em pontes, no castelo e etc. Realmente, a vida do servo não era fácil na sociedade feudal, né, gente? Bom, gente, esse aqui foi a primeira revisão do nosso conteúdo. Espero que tenham gostado. Na próxima aula darei continuidade falando sobre as cruzadas e depois a peste negra. Espero todos na próxima semana e qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço e até a próxima!